Dizem que se você não pedir, você não recebe. Só que às vezes pedir um pouco a mais pode realmente valer a pena. Mas outras, isso pode resultar em nada mais do que apenas uma simples falha de comunicação, não é mesmo? De pizzas de 2,5 cm a sanduíches socialmente distanciados. Vem comigo dar uma olhada em alguns dos momentos mais difíceis que as pessoas foram servidas literalmente o que pediram. Embora os drive-thrus de cadeias de fast food possam ser muito convenientes, é realmente irritante quando os restaurantes acabam esquecendo de colocar os seus molhos na refeição. Então, alguns clientes decidiram colocar ketchup em seus pacotes de molho perdidos. Só que com alguns pedidos realmente muito específicos. Este aventureiro de condimentos que compartilhou sua vitória de molho no Reddit pediu descaradamente ao funcionário que anotava o pedido para pegar tanto molho apimentado quanto pudesse, sem que perdesse o emprego na Taco Bell. Acontece que foram precisamente 243 pacotes. Embora possa parecer uma jogada muito ousada, não consigo nem calcular o número de vezes que outros clientes tentaram fazer exatamente essa mesma façanha super atrevida. Porque com o dano que a Taco Bell já vai causar em suas entranhas, por que não ir mais longe com esse pedido incrivelmente apimentado? Dizem que se você não aguenta o calor, então é hora de sair da cozinha. Mas o próximo cliente saiu com um pouco mais de resfriamento do que ele esperava. Ansiosos por uma deliciosa pizza de pepperoni e azeitona preta, eles decidiram tentar a sorte e pediram por um pouco de molho extra. Mal sabiam eles que acabariam com 15 potes inteiros dessas coisas, mais 4 potes de parmesão e flocos de pimenta também. Para ser justo, para um viciado em molho, isso pode ser realmente uma dádiva completa, recebendo praticamente 2 molhos para cada fatia. A proporção perfeita. Felizmente para esses 2 últimos caçadores de molho, eles receberam seus condimentos em recipientes, ou seja, eles podiam controlar a quantidade exata de extra que eles queriam. Mas infelizmente esse pobre cliente do McDonald's abriu seu sanduíche picante McChicken para descobrir que havia sido agredido no que só pode ser descrito como um mega massacre de maionese. Acho que eu quase vomitei na minha boca agora. É seguro dizer que com essa quantidade de maionese, esse cara com certeza deve ter neutralizado qualquer picância daquele sanduíche do McChicken. E agora, de uma catástrofe McChicken para uma outra, um adorador de fast food muito preocupado decidiu que o McDonald's era o lugar perfeito para um almoço nutritivo, e com certeza iria pedir maionese leve em seu sanduíche McChicken emagrecedor. Esperando um delicioso sanduíche recheado com maionese com baixo teor de gordura, este cliente desembrulhou sua refeição para encontrar a menor quantidade de maionese que ele já viu na vida. Mesmo que eles estivessem pedindo uma quantidade bem leve de maionese, isso ainda seria um crime contra condimentos em qualquer lugar do mundo. Embora pedir para remover a alface não fosse bem um movimento pró-saúde na minha opinião. Então, talvez seja melhor assim. Na minha opinião, eu acho que a melhor maneira de evitar esse mau condimento seria pedir que a maionese fosse servida ao lado, para que você pudesse usar a quantidade preferida, não é mesmo? Não se considerarmos essa próxima abominação horrorosa. Isso apenas mostra que mesmo quando você foi incrivelmente claro com as suas instruções do pedido, sempre há espaço para alguns erros de interpretação. Não acho que esse resultado literal era o que esse cliente estava esperando no Taco Bell, quando pediram que colocassem o molho do lado. Mas com certeza, acho que é o que eles pediram. De alguns molhos à parte, para uma coisa que arde a sua língua. Quando esse cliente disse que queria jalapeños grelhados em seu hambúrguer, eu não acho que eles queriam dizer que queriam um espeto de pimenta inteiro por cima. Eu só imagino o que deveria estar passando na cabeça daquele chefe. Talvez ele tenha pensado em adicionar uma quantidade obscena de alface para suavizar as coisas. Ou talvez ele esperasse que o cliente mastigasse a adição escaldante da parte superior de uma só vez, e que isso encorajasse a pedir uma sobremesa de sorvete para refrescar. De qualquer forma, acho que esse amante de especiarias pode escolher as suas palavras com um pouco mais de cuidado da próxima vez. Se até agora nós conseguimos aprender alguma coisa, é que é melhor ser ultra específico ao fazer pedidos especiais. E visto que os adultos não conseguem lidar com esse tipo de coisa, talvez seja hora de olhar para a geração mais jovem. Este garoto levou sua mãe ao pé da letra quando ela disse que ele podia comprar um donut na Brown's Bakery em Oklahoma City. Mas assim que ele voltou, ela ficou totalmente chocada ao ver que ele havia comprado literalmente a maior rosquinha do universo inteiro.
Ostentando aquele sorrisinho tímido em seu rosto, ele não vai precisar se preocupar em se meter em problemas. Afinal, ele seguiu as instruções bem específicas de sua mãe à risca. Acontece que aquele último delinquente de donuts não é o único garoto em Oklahoma que tem o seu pedido especial reduzido a uma arte. Na cidade de Tulsa, outra criança teve o seu próprio sonho de rosquinha e estava mais do que disposta a ir além para torná-lo realidade. Enviando um projeto para a Hertz Donut Company, o pequeno Alex elaborou esse esboço para a criação do seu donut dos sonhos. Totalmente completo com glacê azul, um fio de caramelo e totalmente coberto com Oreos desintegrados. Alex estava ansioso para ver o seu donut ganhar vida. Sua justificativa? Bem simples, porque seu donut é o melhor. Não querendo economizar em tamanho, Alex também optou por uma base de donut Long John, recheado com creme para aquela mordidinha extra doce. E seguindo as instruções do garoto nos mínimos detalhes, o Hertz Donuts deu vida à sua incrível criação. Muito literalmente, e apesar da coloração azul, com um aspecto bem saboroso. Enquanto o gênio criativo de Alex resultou num deleite delicioso, o mesmo realmente não pode ser dito sobre esse próximo pedido especial. Apesar do fato de que a maioria dos McDonald's não vende sanduíche de sorvete, um cliente imaginou que veria o quão criativos os criadores dos arcos dourados poderiam ser se ele pedisse um. Assim que ele abriu a caixa, esse cliente teve uma recepção um pouquinho gelada para o que estava olhando para ele. Existem algumas combinações doces e salgadas que realmente funcionam muito bem juntas, tipo frango frito com waffles, caramelo salgado. Algumas pessoas gostam até mesmo de mergulhar batatinhas fritas do McDonald's no seu milkshake. Mas de alguma forma, eu realmente não vejo um monte de sorvete de baunilha entre dois pães de hambúrguer levemente torrados, se tornando a próxima grande mania da comida por aí. Em alguns outros golpes de gênio ainda mais legais, um cliente que adora café pediu um expresso com gelo da Dunkin' Donuts, e literalmente foi servido o que só pode ser descrito como a versão de café de uma boneca russa. Essa mini xícara de café expresso, equilibrada sobre gelo dentro de uma xícara maior, é o melhor tipo de serviço tecnicamente preciso. Embora possa parecer bastante ridículo, muitos baristas por aí servem bebidas geladas para a viagem, separadamente como essa, para permitir que o cliente combine sua dose de gelo com a cafeína sempre que ele quiser. Mas enquanto aquele expresso gelado era secretamente útil, essa próxima calamidade cafeinada se resume a uma xícara forte e fumegante de falta de comunicação. Procurando alguma coisa extra com o seu café para a digestão, um cliente de restaurante pediu café com Baileys. Você pode imaginar a surpresa desse cliente quando foi servido não apenas com uma xícara de Joe com licor de creme Baileys, mas um café preto com um pote de folhas de louro bem ao lado. Agora, em inglês, a palavra Baileys é bem parecida com Bay Leaves, que traduzido significa folha de louro. Eu acho que esse café acabou virando um tipo de chá, com algumas ervas para dar aquele toque extra, já que folhas de louro muitas vezes são infundidas em chá. Mas acho que devem ter pensado que a pessoa queria apenas cheirar as folhas como limpador de paladar. Se toda essa confusão com cafeína não for suficiente para você, por que não provar um copo refrescante de Coca-Cola? Antes que você comente, não, isso não é um anúncio, mas ao longo de seus 134 anos de história, a empresa realmente lançou centenas de sabores e variedades diferentes. De Coca-Limão até a Coca-Canela. Inúmeros sabores vieram e se foram, embora a Coca-Cola clássica ainda seja bem popular. Mas o favorito global com certeza é a Coca-Cola cereja. Mas quando um cliente, em busca de efervescência, pediu um copo de coca de cereja em seu restaurante italiano local, ele acabou conseguindo muito mais do que esperava. Embora o refrigerante clássico não estivesse no menu, o garçom realmente estava determinado a dar ao cliente o que ele queria. E teve coragem de servir essa bomba de cereja, com pelo menos umas 9 cerejas de coquetel mergulhadas em sua coca. Isso deve ter um sabor ainda mais fresco do que qualquer coisa que a Coca tenha inventado. E se você pensou que essas cerejas estavam se multiplicando, espera só até ver essa próxima amostra de ovos de porções extras. Realmente parece que esse cliente deve ter pedido ao restaurante todos os ovos extras em uma pequena cesta, ou mais precisamente falando, uma tigela de ramen. Enquanto a maioria das tigelas regulares de ramen estão completas com 1 ou 2 metades de ovo, essa porção aqui veio com pelo menos umas 11 metades de ovo, e isso é baseado apenas no que nós podemos ver na foto. Embora um ramen com excesso de ovos realmente não parece uma boa ideia para o seu traseiro. E também para qualquer um que tenha a infelicidade de estar nas proximidades horas depois.
Há uma outra tigela de ramen por aí, que faz com que até o hálito de café de folha de louro pareça um sonho. Ao pedir uma autêntica tigela de ramen de alho na prefeitura de Gunma, um cliente, sem querer, acabou recebendo um cheirinho bem forte quando pediu alho extra em um prato que já tinha bastante alho incluso. Essa fumegante tigela de alho que vem junto de um ramen incluiu 50 dentes de alho incrivelmente fedorentos. Embora o alho possa ser bom para o cabelo, a pele e sistema imunológico, eu acho que você não precisa consumir tantos deles de uma só vez num único prato. Exagerar com o alho pode causar inchaço, diarreia, queimação na boca, além de um certo odor corporal e também o mau hálito. Não me admira que os vampiros tenham medo dessas coisas. Embora possa parecer um desafio tentador para alguns, talvez seja melhor evitar isso se você tiver um encontro. A menos que não esteja indo particularmente bem, isso com certeza vai manter vocês longe. Em contraste com essa sobrecarga de alho, todos nós temos aquele amigo que gosta de toda a sua comida o mais simples possível. Mas tenho certeza de que mesmo essa próxima pessoa, que pediu apenas um hambúrguer bem simples do McDonald's, não esperava que fosse tão simples assim. A julgar pelo recibo, esse cliente exigente estava apenas querendo abandonar os picles, cebolas, ketchup e mostarda, mas eu acho que ele realmente não estava esperando que o restaurante fosse remover o hambúrguer também. Embora eu acho que essa moda de hambúrguer sem hambúrguer não vai pegar, por outro lado, esse lindo hambúrguer de torre pode realmente ser um novo pilar do menu de hambúrguer, feito de acordo com as instruções do cliente, incluindo cerca de uns 15 hambúrgueres, além de uma fatia de queijo entre cada um deles. Esse hambúrguer de arrebentar o estômago teria acumulado mais ou menos 2.250 calorias. Essa é a quantidade recomendada para um homem adulto por um dia inteiro. Caramba, essa dieta não parece tão equilibrada. Pelo menos não tanto quanto o garçom que teve que levar essa monstruosidade. Se aquele lanche de 15 hambúrgueres parecia uma overdose de carne para você, então que tal o hambúrguer que literalmente tem todas as coberturas? Este cliente ambicioso pediu um cheeseburger com tudo extra e acabou com um gigantesco hambúrguer, incluindo mostarda, ketchup, molho de bife A1, 3 tipos de maionese, 4 tipos de molho picante, sem contar as inúmeras coberturas, olha só. 5 queijos, todos os vegetais que o restaurante tinha para oferecer, mais queso, chile e salsa verde. Embora você possa pensar que o maior desafio seria manter toda essa comida em seu estômago, a verdadeira tarefa é montar esse hambúrguer. Eu não quero nem pensar em como ficaria a camisa e as calças desse cliente se ele tentasse pegar essa monstruosidade com as mãos. Só vamos esperar que ele não estava usando branco. De hambúrgueres com tudo, vamos agora para a pizza. Sendo a maior cadeia de pizzas dos Estados Unidos, a Domino's é um alimento básico para os amantes de pizza. Existem mais de 34 milhões de maneiras de fazer uma única pizza Domino's. Mas você já se perguntou exatamente o que aconteceria se você tentasse pedir uma torta que inclui uma de cada cobertura? Então, sobre isso, não se preocupe mais, pois um funcionário da Domino's já fez esse trabalho para nós. E realmente conseguiu fazer uma pizza que incluía todos os ingredientes disponíveis em seu restaurante. Enquanto uma pizza tradicional leva aproximadamente uns 7 minutos e 15 segundos para assar, essa pizza de tudo levou quase o dobro desse tempo, com mais ou menos 11 minutos para ser completamente assada. O funcionário anônimo da Domino's postou sua criação no Reddit e afirma que sua loja realmente vende algumas dessas pizzas com tudo algumas vezes por mês, embora essas vendas geralmente acontecem para os seus clientes mais regulares. Agora, antes que você se apresse para pedir uma pizza com tudo como essa, infelizmente a maioria dos restaurantes Domino's limita o número de coberturas que cada cliente pode pedir para cada pizza, porque se isso acontecer com muita frequência, a pizzaria pode acabar ficando prejudicada, pois isso pode acabar diminuindo a produção geral do estabelecimento. Não só isso, mas se houver muitas coberturas empilhadas umas sobre as outras, você corre o risco de acabar com uma torta de fundo encharcado. Mas, no entanto, se você achou que essa pizza com tudo estava sobrecarregada, olha só essa pizza de pepperoni extra compartilhada no Imgur. Quem construiu essa coisa foi tão dedicada a empilhar o máximo de pepperoni possível na pizza, que eles simplesmente não conseguiram nem colocar as fatias planas. Em vez disso, colocou tudo de pé em pequenas fileiras de precisão que tecem ao redor da torta. Isso que eu chamo de uma refeição. A beleza das pizzas são as infinitas opções de personalização. Hoje em dia você pode ter qualquer coisa na sua pizza, do famoso mac and cheese até o kiwi. Não que você deveria fazer isso, é claro.
Mas se considerarmos o número infinito de opções disponíveis, você com certeza pensaria que um simples pedido de cobertura de frango seria uma coisa realmente fácil de fazer para qualquer restaurante. Então, acho que esse restaurante levou o conceito um pouquinho literalmente demais quando serviram isso em Israel. Esse é o sonho de qualquer amante de frangos, e eu acho que com certeza essa pizza está no topo da hierarquia. Alguns redditors mais cultos apontaram que isso pode ser uma variação de um prato palestino, chamado mushkan. Este lindo prato tradicional é composto por frango assado com cebola, sumagre, pimenta da Jamaica e pinhões fritos, servido sobre um tipo especial de pão conhecido como tabum. De acordo com o pôster por trás dessa foto de pizza, o restaurante realmente listou o prato como uma pizza em seu menu. Embora foi especulado que era mais provável ser uma tentativa de tentar descrever o prato para turistas que não estavam familiarizados. Ah, mas esse não foi o único problema de comunicação de pizza que foi compartilhado na internet. Esse cliente ficou chocado ao descobrir que acidentalmente pediu uma pizza de pepperoni pequena. Pensando que deve ter havido algum tipo de erro na cozinha, o cliente desapontado logo percebeu que havia digitado errado, pedindo uma pizza de apenas 1 polegada, quando na verdade ele queria de 10 polegadas. Parece que essa pizza do tamanho de um biscoito foi entregue em um saco de papel muito pequeno, então pelo menos o cliente tinha uma ideia do que eles estavam esperando. Imagina você morrendo de fome, abrindo a caixa de pizza em tamanho real, só para encontrar essa coisinha miúda lá dentro. Mas o pior de tudo é que o restaurante ainda teve coragem de cobrar pela pizza de preço integral, que estava anunciada no menu. Isso é o que eu chamo de uma falta de consideração. Embora aquele infeliz cliente tenha recebido bem menos do que estava esperando, aqui no Fala Sério você vai sempre receber um buffet completo de conteúdo fresquinho todos os dias. Por que não começar clicando naquele botão de curtir, seguido por aquele delicioso botão de se inscrever no canal? E se você tem espaço para sobremesa ainda, pode até apertar o botão de sininho, para você ser o primeiro a saber quando eu postar um vídeo novo. Mas antes de você sair exagerando, vamos voltar ao vídeo. Infelizmente, as reclamações dos clientes estão sempre no menu se você for um garçom em um restaurante. E embora a maioria das vezes as reclamações sejam bem desagradáveis, alguns clientes um pouco mais divertidos fazem o trabalho valer a pena. Um cliente de restaurante reclamou brincando com o garçom que o seu molho de queijo azul não era realmente azul na última vez que ele pediu. Embora isso possa ser literalmente a piada de tiozão mais brega de todos os tempos que eu já ouvi até hoje, o funcionário do restaurante serviu uma piada ainda maior. Armado com o seu frasco de corante alimentar, ele começou a fazer o molho de queijo que o cliente pediu, daquele jeito bem azul. Ao contrário daquele donut azul de antes, eu acho que eu vou passar essa abominação super brega. Enquanto estamos no assunto, todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que é totalmente obcecada por queijo. Existem algumas pessoas por aí que colocam o queijo em praticamente qualquer coisa. Mas eu acho que tudo em excesso pode acabar sendo ruim. Pegue essa pizza com queijo extra, por exemplo, que ficou tão grossa com essa adição, que você mal consegue ver o molho de tomate que está bem embaixo. Eu consigo sentir as minhas artérias entupindo só de olhar para essa coisa. E isso não é nada se comparado com o quão louco algumas pessoas ficaram. Eu acho que até mesmo o próprio queijo parece pensar que as coisas foram longe demais nessa pizza especial, que está literalmente derramando pelos lados numa tentativa de escapar. E esses fanáticos por queijo não param apenas nas pizzas. Aposto que esse cara ficou bem satisfeito com o seu queijo quando pediu esse hambúrguer monstruoso, tão completamente encharcado com cheddar que quase parece ter vida própria. E se você quiser algumas batatinhas para acompanhar, é só você ir até o KFC para comer ainda mais queijo. Eu tenho quase certeza de que quando esse turófilo, esse é o termo oficial para conhecedor de queijos, pediu uma carga extra de queijo em suas batatas, ele não esperava que a carga fosse tão pesada assim. Não dá nem para imaginar que existem batatinhas fritas nadando nessa máquina de queijo de banheira de hidromassagem. E se o queijo realmente não é a sua praia, então por que não aproveitar um pouco de molho extra em suas batatas? O que acha de algumas batatinhas com esse molho? Eu diria que esse poutine sobrecarregado parece mais com as consequências do vaso sanitário de todos os laticínios. Ninguém gosta de um desmancha-prazeres, principalmente durante as férias. Então, quando perguntaram ao cliente o que ele queria de sobremesa a bordo de um navio de cruzeiro da Disney, ele simplesmente respondeu nada. Então o chefe do lugar mais feliz do mundo decidiu ser bem criativo. Você consegue imaginar a surpresa do cliente quando foi colocado isso em sua frente? É isso mesmo, é um grande e gordo prato de nada, que com certeza vai colocar um sorriso no rosto de qualquer pessoa exigente. Acho que no fim das contas, nada realmente vale alguma coisa.
Enquanto aquela deliciosa sobremesa de nada acabou tendo um final feliz, o mesmo não pode ser dito para esse próximo cliente, que pediu uma coisa que literalmente fez ele chorar de emoção. Pedindo alguns anéis de cebola como acompanhamento na refeição, eles ficaram confusos quando abriram a caixa para encontrar essa coisinha aqui. Tá bom, vai, tecnicamente falando, isso não deixa de ser alguns anéis de cebola. Depois dessa experiência super emocionante, aposto que esse cliente foi bem cuidadoso ao especificar anéis de cebola fritos da próxima vez que ele pediu. Eles dizem que se você quer um trabalho bem feito, basta fazê-lo você mesmo. E foi exatamente isso que o próximo cliente aprendeu quando pediu ao garçom que cortasse o hambúrguer pela metade. Acho que é seguro dizer que se você estivesse esperando por um hambúrguer super suculento e essa coisa chegasse, acho que você iria ficar meio chateado. Mas ainda assim, não é nada se comparado ao que essa mulher recebeu quando pediu para que seu marido cortasse alguns abacates. Algo que ele com certeza nunca tinha feito antes. Eu só espero que ele não tenha experimentado um pedaço, assumindo erroneamente que a semente de abacate picada deveria ser apreciada ao lado de uma carne verde com um centro amargo e crocante. E no tópico de separações sem nenhum sentido, uma funcionária de uma lanchonete recebeu um telefonema realmente bizarro de uma cliente muito preocupada em 2020, que perguntou se eles estariam se distanciando socialmente com seus sanduíches pedidos. Mais do que feliz em atender o pedido, o trabalhador atendeu alegremente ao pedido de seu cliente em uma cozinha que administrava sozinho. Tudo bem, eu até entendo que na era da pandemia, os restaurantes realmente se esforçaram ao máximo para manter todos os seus clientes seguros. Mas isso aqui parece ter ido um pouquinho longe demais. A resposta da chefe, perfeitamente formulada em uma imagem, parece mais uma edição sanduíche de Where's Waldo, com um total de 7 sanduíches perfeitamente separados em seu balcão, prateleira e até em cima de eletrodomésticos. Parece que tem até um lugar disponível dentro desse micro-ondas, caso seja necessária uma quarentena de sanduíche de emergência. E quem pode dizer que não há outro sanduíche já em quarentena sob esse chapéu que ela está usando? E aí, qual dessas porções especiais mais aguçou o seu paladar? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Mas se você não saciou sua fome por conteúdo incrível ainda, por que não conferir outro vídeo delicioso do nosso canal? Muito obrigado por assistir e até a próxima!